Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o projeto de drogarias. Drogarias são os menores e mais frequentes projetos aprovados e submetidos à análise da vigilância sanitária. Você já deve ter percebido a quantidade de drogarias que existem, né? Existem drogarias, às vezes, uma em cada esquina, às vezes numa mesma esquina tem mais de uma. Mas como se trata de um estabelecimento que comercializa medicamentos, ele deve seguir uma série de normas na hora de pensar a estrutura física desse local. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais os ambientes e outros pontos que você vai precisar observar para realizar um projeto de drogaria. Talvez você até pense assim, na minha cidade nem precisa mais aprovar projeto de drogaria na vigilância sanitária. É verdade, alguns estados ou municípios já não aprovam mais projetos de drogarias, o que não quer dizer que você não precise seguir as normas e seguir essas premissas básicas que eu vou falar aqui no vídeo. Então, é muito importante que você siga todas elas ao realizar o seu projeto. E convenhamos, né? É muito mais fácil realizar o seu projeto com segurança, sabendo tudo aquilo que precisa ter ali no estabelecimento e sem correr o risco de que ali na frente o estabelecimento seja, por uma causa, até interditado, multado, por qualquer razão que seja, por conta da estrutura física daquele projeto que a gente realizou, né? Por isso eu vou te contar 7 coisas que você precisa saber para elaborar um projeto de drogaria. A primeira delas é atender a todas as legislações. A principal legislação que a gente usa para realizar um projeto de drogarias é a RDC 44 de 2009. A RDC 44 de 2009 vai dispor sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e da outras providências. No entanto, todo estabelecimento de saúde também deve atender outras normas. Uma delas é a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. Por isso, quando você estiver pensando no seu projeto, sempre pense em rotas acessíveis para os clientes, se atentando às larguras das circulações, minimizar os desníveis de acesso e ainda no dimensionamento dos sanitários. Outra norma muito importante que você vai precisar atender também é a NR24. Essa norma fala do conforto e higiene de funcionários. Por isso, não se esqueça do ambiente para guarda de pertences de funcionários, um ambiente, se possível, ainda para uma copa, né, para as refeições rápidas dos funcionários, e se possível ainda, melhor ainda, seria ter uma área para descanso desses funcionários, tá? Outra norma muito importante e que vai ser cobrada é a RDC 222 de 2018. Ela fala sobre gerenciamento de resíduos de saúde. Então, se há o descarte de material infectante, né, por exemplo, o caso de seringas ou outro material, né, o vidro de algum medicamento que seja descartado, vai ser necessário se atentar a RDC 222 para ter o armazenamento adequado desse resíduo até o total descarte dele. A segunda coisa que você precisa saber é muito cuidado com os revestimentos e acabamentos escolhidos. Os materiais de acabamento de piso, parede e teto sempre devem ser lisos, laváveis e impermeáveis. Aí você pode me falar assim, Amanda, eu já sei disso, todo projeto de saúde segue essa premissa. Sim, a questão é que na drogaria, por ser um projeto muitas vezes de um estabelecimento muito pequeno, tende a optar por acabamentos e revestimentos mais baratos ou mais simples. E é aí que eu queria comentar com você sobre o que o barato nem sempre é o que é mais adequado. Por exemplo, o uso do forro de PVC, que é esse aqui. O forro de PVC é um dos tipos de forros mais baratos do mercado. Aparentemente, ele tem uma fácil limpeza por ser um material impermeável, lavável. No entanto, o PVC não é liso, né? A gente vê aqui pelos frisos. E ele, por essa razão, não se enquadra como um material de acabamento adequado para se utilizar em drogarias. Fora que, como ele é montado em réguas, essas réguas, caso elas cedam, abram, estraguem durante o tempo, né? Por algum motivo, toda essa sujeira que fica acumulada ali no entreforro pode cair, sujar e danificar os produtos que estão sendo ali comercializados. Então, nesse caso, eu recomendo a utilização de forro de gesso liso ou acartonado, que vai sempre atender bem as características solicitadas em norma e ainda com uma pintura lavável, não corre risco nenhum de danificar os produtos expostos. Olha como o acabamento fica assim, muito lisinho, muito bom. A terceira coisa que você vai precisar se atentar ao realizar um projeto de drogaria é banheiros e sanitários são obrigatórios. A RDC 44
ela vai falar dos ambientes mínimos necessários. E entre eles, ela cita o sanitário como um ambiente obrigatório. Aí talvez você me diga assim, não foi especificado nada que esse sanitário deveria ser acessível. Sim, aí que a gente entra entender que várias normas são utilizadas para realizar um mesmo projeto. A RDC 44 não vai falar de nada de acessibilidade, mas a NBR 9050 fala. Todo local que tem sanitário tem que ter pelo menos um sanitário acessível. Então, já que você precisa ter um sanitário, já aproveita e faz ele acessível, né? Outra coisa, banheiros. A RDC 44 não vai falar sobre a necessidade de ter banheiros em drogarias. No entanto, a NR 24 fala claramente. Onde há manipulação de material infectante, deve ter banheiros de funcionários. Outra coisa, muito importante, onde tem banheiro de funcionário, os mesmos são separados por sexos. Amanda, mas aí no mínimo eles vão me exigir 2 banheiros e um sanitário, mesmo numa drogaria pequena? Sim, eles podem exigir, porque é isso que está preconizado na norma. Caso alguma vigilância seja um pouco mais flexível, é importante que você consulte a vigilância sanitária local e veja quais são as premissas que eles estão adotando. Mas, no mínimo, as normas vão falar de 2 banheiros de funcionários e um sanitário para público, sendo ele acessível, tá? 4. Você pode ter só uma porta de acesso, né? Não precisa ter várias portas para ter uma drogaria. A norma não fala nada de porta exclusiva para funcionário ou entrada de mercadoria, apesar de prever que o produto deve entrar de forma adequada. Mas não fala nada que tem que ter uma porta exclusiva para isso, né? Então, você pode fazer uma porta só para entrada de funcionários, entrada de insumos e medicamentos e entrada de cliente. O que não pode acontecer? Essa drogaria ter conexão com residências ou outros estabelecimentos. Então, você não pode colocar ali uma porta ali no fundo que dê para uma residência que esteja no mesmo lote, ou uma porta conectando ali com uma loja do lado, ou uma porta que vai conectar com uma clínica médica que esteja ali do lado. Isso não pode acontecer. A única exceção que a gente tem na norma é que as drogarias podem estar dentro de galerias ou shopping. Nesse caso, por dentro da galeria ou shopping, você acessa a drogaria. Nesse caso, que ainda é melhor, você vai poder compartilhar os sanitários, o DML e a guarda de pertences de funcionários com esses que são existentes na galeria ou shopping. Número 5, a quinta coisa que você precisa saber para fazer um projeto de drogaria. A drogaria pode oferecer serviços farmacêuticos. Esses serviços farmacêuticos, eles não podem ocorrer no mesmo ambiente da dispensação de medicamentos. Por isso, é necessário ter uma sala exclusiva para a realização da atenção farmacêutica e furação do lóbulo ou auricular para colocação de brincos. Ou seja, não pode colocar brinco lá no meio da drogaria não, hein? E o que são serviços de atenção farmacêutica? Aferição de parâmetros fisiológicos, aferição de pressão arterial e temperatura corporal. Então, você pode ir lá e solicitar uma aferição de pressão arterial e temperatura corporal. Aferição de parâmetros bioquímicos, ou seja, aferição de glicemia, né? E administração de medicamentos, que pode ser realizada pela inalação ou aplicação de injetáveis. É importante saber que essas atividades realizadas dentro da drogaria, elas acontecem com o objetivo de monitorar a terapia medicamentosa. Ela não vai possuir, você não vai no médico, por exemplo, na drogaria, para pegar um diagnóstico de pressão alta. Não, no máximo que você vai acompanhar a sua pressão ali, tá? Essa sala, diz a norma que ela precisa ter dimensões compatíveis com as atividades ali realizadas. Ela não fala de uma dimensão mínima. E aí, eu fui lá na RDC 50 e peguei uma referência, pra gente ter referência de quais seriam as dimensões mínimas, né? Levando em consideração uma sala de aplicação de medicamentos, a metragem mínima dela é de 5,5 metros quadrados, lá na RDC 50. Ou uma sala de inalação, ela tem 3,2 metros quadrados. Então, se a gente fizer uma sala de atenção farmacêutica com 5,5 metros quadrados, ali uns 6 metros quadrados, a gente vai ter uma sala adequada para essa atividade.
Lembrando que todo local que há manipulação do paciente, né, ou no caso do cliente da drogaria, você precisa ter um lavatório de mãos. Esse lavatório de mãos precisa constar de dispensa de sabão líquido, dispensa de papel toalha e lixeira, sempre, tá? Então, uma sala ali de mais ou menos uns 6 metros quadrados, pegando como referência a RDC 50, que fala de aplicação de medicamentos de 5,5 metros quadrados, mais o lavatório e os equipamentos necessários para o atendimento do público, tá? Sexto, armazenamento de medicamentos e produtos. Você precisa ter algumas informações para poder realizar o projeto ali do local de armazenamento. Na hora de projetar as prateleiras, você vai precisar criar prateleiras em áreas diferentes. Por exemplo, medicamentos têm que estar em prateleiras localizadas fora da área de circulação, restrita aos funcionários, ou seja, atrás do balcão. E existem ainda outros produtos que vão poder ser comercializados na drogaria e eles vão poder estar em circulações comuns, né? Que aí o cliente vai realizar o autosserviço, ele vai ali direto pegar o produto dele, né? A Anvisa que define quais são os materiais, quais são os medicamentos, os produtos que podem ficar em autosserviço ou não. Existe uma lista para isso. Mas você vai precisar projetar uma área mais exclusiva, né, de acesso exclusivo dos funcionários e uma área de autosserviço. Outra coisa é que você vai precisar de uma área exclusiva, que pode ser um armário com chave ou uma sala para armazenamento de medicamento controlado. Quem é responsável por essa chave do medicamento controlado é o farmacêutico, tá? Então, você vai ter prateleiras de acesso exclusivo de funcionários, prateleiras de autosserviço e um armário ou sala com chave para o armazenamento de medicamentos controlados, né? Outra coisa muito importante sobre o armazenamento de medicamentos. Medicamentos têm que ter uma temperatura controlada. Por isso, você vai precisar instalar um termohigrômetro para acompanhar essa temperatura do local de armazenamento de medicamentos, tá? Sétima coisa que você precisa saber, que são obrigatórias. Sala administrativa e DML são ambientes obrigatórios, descritos ali na norma. A norma fala que é necessário designar um ambiente para as atividades administrativas do estabelecimento. É nessa sala que vão ficar todos os documentos referentes aos medicamentos e a regularização, a regularidade do estabelecimento. Outro ambiente obrigatório é o depósito de material de limpeza, o DML, né? Lembrando que todo DML tem o quê? Tanque para lavagem do material de limpeza e um armário para guarda desse material. Você conseguiu perceber, quando eu te falo essas 7 coisas, que mesmo numa drogaria a gente precisa seguir um método na hora de elaborar o projeto? E que nesse caso, a gente falou de todos os passos dos 5S da aprovação de projetos. A gente, mesmo que fora de ordem nesse vídeo, eu falei. No primeiro S eu falei do que é útil, né? Eu falei quais as legislações que você precisa adotar, como que é a atividade da drogaria. Eu também falei de acessos, fluxos, setores, que é o segundo S, o senso de organização. Falei também dos ambientes obrigatórios, das dimensões, aquilo que precisa ter naqueles ambientes. Assim como eu falo no quarto S, no Centro de Saúde e Higiene. Falei de lavatórios, materiais de revestimento, DMLs, que são aquilo que precisa ser atentado no terceiro S, no Senso de Limpeza. Por último, depois que você elaborou todo esse projeto seguindo todas essas dicas, você vai precisar elaborar um memorial descritivo, vai juntar toda a documentação e encaminhar para a vigilância sanitária, que é o quinto S, o senso de autodisciplina. Então, todo projeto de saúde sempre segue os 5 S da aprovação de projeto da vigilância sanitária. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e me conta aqui nos comentários. Ou até vai lá no meu Instagram, @maral.arc, para me contar se seu projeto de drogaria foi aprovado na vigilância sanitária. Até mais!